Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac Rossetti da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina, e hoje vamos dar sequência às nossas práticas básicas de química computacional. Hoje nós iremos falar do momento de dipolo. Quando vocês estudam a química geral básica e depois vão para a química orgânica, vocês começam a entender a separação entre moléculas apolares e polares. Basicamente é o seguinte, né? Quando o momento de dipolo, né, representado pela letra micro, né, com uma setinha em cima, quando o momento de dipolo resultante da molécula for zero, nós consideramos que é uma molécula apolar. Quando o momento de dipolo for diferente de zero, nós consideramos essa molécula polar. Então, pegando uma molécula muito simples aqui, como o ácido clorídrico, nós sabemos que o átomo de cloro ele é bem mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Então, existe aqui uma densidade de carga positiva, uma densidade de carga negativa no átomo de cloro, ou seja, ele está puxando os elétrons deixando os elétrons mais próximos a ele. Então, essa seta aqui no sentido, né, do átomo de cloro. Se nós pegarmos uma molécula, por exemplo, o dióxido de carbono, analisando esta ligação carbono-oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, então a direção do momento de dipolo está para a direita, e essa outra ligação, momento de dipolo aqui, oxigênio e carbono, está para o oxigênio, então agora nesse caso está para a esquerda. Como o momento de dipolo é igual para ambos os lados, o vetor resultante é zero, então o momento de dipolo para a molécula de CO2 é zero, então ela é uma molécula apolar. Já para a molécula da água, que apresenta uma geometria angular, nós temos duas ligações hidrogênio-oxigênio. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ocorre a atração, né? Os elétrons tendem a ir mais próximos ao átomo de oxigênio. Então nós temos uma seta resultante nessa direção para o átomo de oxigênio e uma seta resultante nessa direção para o átomo de oxigênio. Como a geometria da molécula é angular, o vetor resultante é diferente de zero. Então a água ela é uma molécula apolar. Desculpa, molécula polar. E um outro exemplo aqui, né? Nós temos o trifluoreto de boro. O flúor é um átomo bem mais eletronegativo do que o boro. Então nós temos a densidade, né, o momento de dipolo indo do boro para o flúor, só que em ambas as três ligações químicas boro-flúor. Então o momento resultante, né, o vetor resultante do momento de dipolo para o trifluoreto de boro seria zero. Então essa é uma molécula considerada apolar. Então hoje na nossa prática nós iremos fazer basicamente isso, analisar o momento de dipolo, que isso na verdade é um valor com unidade de medida debye, e a gente consegue descobrir isso através de cálculos de química computacional, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei, desenhei seis moléculas de solventes comuns que geralmente são encontrados em laboratório, né? Então a água, acetona, acetonitrila, piridina, metanol e benzeno. Como que nós executamos esse tipo de cálculo para encontrar o momento de dipolo? Bom, primeiramente vocês têm que passar essas moléculas uma por uma em 3 dimensões, né? Então, vocês já viram como é que faz isso nos outros vídeos. Então, nós selecionamos, por exemplo, a molécula da acetona, passamos ela a fazer uma otimização 3D e acionamos aqui a versão 3D do QNSCAD. Voltamos aqui para o QNSCAD e aí nós selecionamos a molécula aqui e vocês clicam aqui em Copy to 3D. Vocês podem ver aqui, deixa eu mudar a visualização, a molécula da acetona
ela está aqui, ok? Bom, para que o Gauss View consiga abrir as moléculas, também já mostrei para vocês, vocês têm que salvar essa geometria em 3 dimensões. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Eu criei aqui uma pasta de momento de dipolo, mas vocês têm que salvar com o arquivo MDL, ou seja, o ponto mol. Então vocês escrevam aqui a acetona e deixem o ponto mol selecionado e cliquem em salvar. Vocês façam isso para todas essas moléculas, essas 6 moléculas aqui. Após feito isso, né, o Gauss View ele consegue abrir os arquivos de input, os arquivos em 3 dimensões. Então, por exemplo, acetona.mol, tá? Esse daqui é o que eu já executei os cálculos, ok? Mas vocês vão ter essa, por exemplo, acetona.mol. Vocês abram, vai abrir a molécula de acetona, tá? Bom, para vocês fazerem o cálculo para obter um momento de dipolo, é simplesmente fazer um cálculo de otimização. Então, vocês clicam com o botão direito, calcular, Gaussian Calculation Setup, vai abrir uma janelinha. No tipo de trabalho, vocês colocam otimização. No método, vamos utilizar um DFT, B3Lip, e vamos deixar aqui em 321G, né, uma base relativamente pequena, porque para que nossos cálculos eles ocorram de forma mais rápida. Como é apenas uma demonstração, nós podemos fazer isso. Se vocês quiserem obter resultados um pouco mais robustos, vocês mudem aqui o método e a base para o mais adequado que vocês quiserem. Bom, aqui no link 0, geralmente eu coloco especificar, eu coloco 1 GB de memória por processador e vou colocar 2 processadores aqui para executar o cálculo, ok? Então vocês vêm em Edit, Save, aí vocês vão salvar o input de vocês, né? Então aqui no meu caso já está salvo. Então acetona.gjf, vocês vão clicar em salvar, tá? Vai abrir uma janelinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês conferirem os inputs, o input aqui. Vocês fecham e vai abrir uma janelinha para pedir para executar o cálculo. Tá? Se vocês quiserem executar o cálculo um de cada vez, tudo bem, vocês podem clicar em Yes. Mas como eu quero colocar o cálculo em fila, eu vou clicar em Não. E assim, dessa forma, eu preparo os inputs para as demais moléculas, né? Então eu vou abrir, já preparamos para acetona, então eu vou abrir a acetonitrila e aqui, né, pessoal, a mesma coisa. Deixa eu só aumentar aqui, acetonitrila, ok? Então vocês vão em Calculation, Gaussian Calculation Setup. Aí aqui novamente, né, no Job Type, Optimization, método DFT P3Lip 321G. E no link 0 vocês coloquem especificar a memória, 1 GB por processador e 2 processadores no meu caso aqui, tá? E aí Edit, Save, vai abrir a janelinha, eu já tinha feito para acetonitrila, ok, tá? Vai abrir esse item aqui para vocês conferirem o input de vocês e clicar em não, tá? Bom, e aí para executar o cálculo, né? Como é que nós fazemos, né? Eu já mostrei isso para vocês. Vocês vão abrir o Gaussian. Eu estou usando a versão 09, mas vocês podem utilizar uma outra versão que vocês acharem aí para utilizar. Eu vou colocar esses cálculos em fila. Então, eu clico em Utilities, Edit Batch List. E agora eu vou puxar todos os inputs, né, que eu já tinha preparado aqui para vocês. Momento de dipolo, então acetona, ok. Aí acetonitrila, ok. Água,
benzeno, metanol e piridina. Aí eu dou um exit. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, vai executar os cálculos em fila, ou seja, nós temos 6 cálculos e vai começar com o cálculo número 1. Quando nós executamos dessa maneira, assim que terminar o cálculo número 1, ele automaticamente inicia o cálculo número 2, tá bom? Então eu vou executar os cálculos aqui e vou dar uma pausada no vídeo e já já voltamos aí, tá? Lembrando que como são moléculas um pouquinho maiores, os cálculos eles vão demorar um pouquinho mais, tá bom? Até mais. Bom, pessoal, então retornando aqui, os meus cálculos eles terminaram e foram criados aqui, ó, 6 arquivos output respectivos, né, da acetona, acetonitrila, água, benzeno, metanol e piridina. Como que nós encontramos o momento de dipolo para essas moléculas? Então, vocês abram aí um output. Eu escolhi aqui abrir o output da acetona. Para encontrar o momento de dipolo, vocês clicam com o botão direito, Results, Charge Distribution. Quando vocês clicarem em Charge Distribution, vai abrir uma janelinha onde nós temos aqui o momento de dipolo em debye. No caso da acetona, nesse nível de teoria, 2,7123. Ok? Tá bom? Então a gente pode colocar aqui os números também, né, onde nós vemos as cargas relativas, tá? Mas o que não interessa para nós são esses valores, tá? Então, vocês peguem aí os 6 valores para 6 moléculas do momento de dipolo, ok? Ao final disso, o que eu fiz? Tá? Aqui eu coloquei o momento de dipolo, um software gráfico aí de preferência de vocês, tá? Então aqui o momento de dipolo, então acetona, acetonitrila, água, benzeno, né? Deixa eu só ver aqui qual que era a ordem certinha. Acetona, acetonitrila, água, benzeno, metanol e piridina, tá? Ok? Eu acho que do benzeno tá errado. Só deixa eu ver, só deixa eu conferir aqui. Eu acho que o momento de dipolo do benzeno é 0. Acho que eu acabei digitando errado aqui. Só um minuto. Vamos verificar aqui. Results, Charge Distribution. É verdade. O momento de dipolo do benzeno ele é 0, tá? Então eu tinha colocado de forma equívoca aqui, né? Então benzeno é 0. Aí, ok? Bom, e essa outra coluna aqui? Eu encontrei na literatura, na internet, essa tabela de Miller's Home, onde ele dá uma tabela com algumas características de alguns solventes. Como o momento de dipolo está relativamente relacionado com a polaridade relativa e com a força de eluição, né? Por exemplo, quando vocês vão executar uma cromatografia, eu peguei esses valores de força de eluição, né? Então, por exemplo, acetona 0,56. Então, se vocês virem ali, acetona, momento de dipolo e a força de eluição aqui, tá? Então, eu fiz isso para todos os solventes. Vamos ver se existe ou basicamente existe alguma relação nisso. Então, eu vou plotar esse gráfico, tá? Então, eu ploto o gráfico aqui. Vamos tirar um coeficiente, fazer a equação da reta. Então, vocês utilizam aí o software que vocês estiverem fazendo, tá? Eu vou fazer aqui mesmo. Tá? Ok. Então, olha só, né? Eu tirei aqui a equação da reta.
Então, olha só, a princípio, né, nós temos aqui um R quadrado de 0,90, né? Não é um R quadrado tão bom assim, mas nós percebemos que a princípio existe sim uma correlação linear entre a força de eluição e o momento de dipolo das moléculas, ok? Então vocês podem fazer isso, né? Brincando aqui de colocar, né? Por polaridade relativa, até mesmo solubilidade, a densidade, enfim, e ver se existe alguma relação aí, né? Eu escolhi a força de diluição, né? Porque está relativamente bem relacionado com o momento de dipolo. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida aí, vocês escrevam aí embaixo, comentem, tá? E até breve, então. Um grande abraço.